Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que estamos tendo um encontro todos os dias, de segunda a segunda, sendo com exceção no domingo, que nós fazemos direto aqui no nosso querido YouTuber. E a gente faz aqui semi ao vivo, né? Quase igual o programa lá do Luciano Huck. Huck paga nós depois. Onde a gente faz um momento ao vivo lá no YouTuber, né? Aqui no YouTuber. E durante a semana fazemos semi ao vivo, transmitindo primeiro de forma direta no WhatsApp e depois a gente transmite de forma indireta aqui, né? Direto aqui no YouTube. E você que está aí do outro lado, peço que nos siga lá no WhatsApp. Por isso eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo o link para seguir o nosso canal lá no WhatsApp. A gente está no YouTube, @Denonato, então você pode colocar aí no YouTube, se você estiver vendo em outra mídia o nosso vídeo, @Denonato. Você vai nos encontrar. Também no Instagram, @Denonato. Lá no Facebook, né? Facebook /Denonato1. E lá no Twitter /Denonato3. Ou então @Denonato3, @Denonato1. Você vai me achar tanto no Facebook como também no Twitter. No TikTok ainda não estou, porque TikTok é para o pessoal que sabe fazer dancinha. E pelo amor de Deus, eu dançando é um fracasso, é uma vergonha. Bom, pior do que eu dançando é só eu cantando. Alguém fala isso pra mim. Então eu também não canto. Embora aqui no nosso canal a gente faz aí a nossa vibe, né? Caminho da Tradução. Caminhos da Tradução é um espaço onde a gente coloca algumas músicas, né? E temos lá 500 e poucas músicas já de leituras de tradução. Também a gente coloca lá na dupla description, dupla legenda, a legenda na língua original e a legenda em português, para você que quer entender o que a música canta. Também a gente tem lá tem nossa playlist MPB e outras canções. Aí você escuta de forró ao funk, né? Tudo com F. Também lá vai ter rock nacional, lá vai ter música romântica. Resumindo, forró, que eu gosto de forró, vai ter de tudo um pouco, por isso MPB e outras canções. E também, né, uma brincadeira que a gente faz de vez em quando, que é colocar música na língua inglesa, quando a música é de língua estrangeira, e a gente coloca lá casada, né, a versão em português. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Então esse é o nosso canal. O canal não pertence a nenhum grupo pastoral, a nenhuma igreja, a nenhuma diocese, a nenhuma paróquia. É um canal privado, é um canal particular. Ele não está a serviço de nenhum grupo pastoral, mas sim a serviço de Jesus Cristo. E a gente, quando coloca essa playlist aqui, coloca nosso encontro, que nessa playlist chamada Reflexões do Evangelho 2023-2024, a gente está aqui organizado mais ou menos o canal nesse sentido. Também aí no como é que diz o outro, a gente coloca para que você possa ter um ponto de vista referente ao Evangelho, mas sempre alertamos que o nosso ponto de vista não é o ponto de vista, único ponto de vista que pode ser visto no texto sagrado. Então você que está do outro lado, se puder comentar, colocar o seu like, se discorda da minha opinião, liberdade de expressão, democracia, sempre. Se você discorda de mim, não é meu inimigo, é apenas uma pessoa que discorda de mim. Se você discorda da minha opinião, não é meu inimigo, é apenas uma pessoa que discorda da minha opinião. Eu acho que temos que saber entender isso. O problema é que atualmente, e eu falo isso com muita tristeza, atualmente algumas pessoas procuram e buscam fazer inimizade aqui pela rede social, sobretudo, se colocando, se dizendo, né? Outro dia mesmo percebia na fala do cidadão um pouco de mágoa ou ódio, já que quando ele falava do padre Júlio Lancelotti, e quando eu falei para ele que padre Júlio Lancelotti é um homem que eu admiro, etc e tal, aí ele me chamou de um bocado de nome bonito, que eu não posso dizer aqui, senão o vídeo é derrubado pelo youtuber.
Bom, mas aí e depois ele começou a colocar um bocado de acusações. Aí quando eu coloquei o texto lá falando que também Jesus de Nazaré também foi acusado de coisas que não fez, ele falou que eu estava cometendo heresia e todos os textos que eu postava, ele apagava lá no grupo. Bom, é uma pessoa que não sabe dialogar. Infelizmente, hoje nós vivemos na sociedade onde algumas pessoas escolhem a verdade que lhe interessa, escolhe a verdade que ele quer ouvir, ou melhor, escolhe a verdade que ele acha que é verdade. Nós, talvez nos falte isso. A gente, quando faz parte de grupos de pastorais e da sociedade em si, temos que estar preparados, devemos estar preparados para ouvirmos pessoas que discordam da minha opinião. A gente, quando bota a cara aqui na rede social, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja aonde for, menos no TikTok eu não sei dançar, a gente tem que estar preparado para receber críticas negativas, não somente para likes, mas também para dislike. Então, se você não concorda comigo, pode dar dislike, que eu não tenho problema nenhum com isso. A minha consciência não me condena se você discordar de mim. Lógico que nós podemos, de verdade, ter ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto, embora saibamos que às vezes eu posso estar errado, mas às vezes você pode estar errado. Isso que vale a gente saber reconhecer os nossos erros. Deixamos de conversa e vamos para a liturgia desse domingo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 20, é a primeira leitura. Né? O salmo é o Salmo 94, entre parênteses 95, já expliquei. A tradução Septuaginta é a tradução judaica. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 ao 35. O Evangelho, no qual nós vamos nos debruçar, no qual nós vamos meditar, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. Lembrando que esse é o 4º domingo do tempo comum na liturgia da Igreja Católica, e nós lemos no domingo passado, o 3º domingo do tempo comum, Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. Ou seja, eu estou aqui botando Marcos escrevendo alguma coisa aí que não é ele que é o autor. Bem, primeiro, o que nós estamos dizendo é que o Evangelho de hoje mostra de verdade a autoridade de Jesus. Jesus falava e ensinava as pessoas sobre o reino de Deus e com uma autoridade. Não vamos confundir autoridade com autoritarismo. Ontem, vendo a TV Globo para nós depois, o grande Marcos Mion, um homem que eu passei a admirar de um tempo para cá, ele falava sobre a voz que ecoa em nossas consciências, a voz que nos ajuda a pensar, a voz dos pais. E ele falava sobre a importância de nós, pais, termos palavras de conforto, palavras de sabedoria para os nossos filhos. E o interessante é que a gente, quando fala em pai e mãe, e às vezes nós, pais, às vezes nós que exercemos o cargo, o serviço de pai e mãe, esquecemos que também fomos filhos e que nós também não fomos uns bons filhos, fomos literalmente filhos da mãe. E algumas vezes nós fomos os filhos da mãe muito ingratos. Então, é isso que Jesus fala hoje. E nós, às vezes, usamos de autoritarismo com nossos filhos. E Jesus, nesse evangelho, fala com autoridade. Primeiro ponto para esse evangelho de hoje, para compreender esse evangelho de hoje. E falar com autoridade é preciso ter conhecimento com aquilo que você está lidando. Ou seja, a gente não pode achar que falar com autoridade é falar gritando. A gente não pode achar que falar com autoridade é você, às vezes, usar de terror psicológico. A gente não pode. Interessante é que Jesus fala a partir de uma vivência, de uma intimidade com o Pai. Toda a Bíblia
ela tem do começo ao fim um foco, e ela aponta sempre para Jesus. E esse apontar para Jesus e essa finalização que ele traz, por isso hoje o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 20, fala do povo que está reclamando, que não quer mais falar diretamente com Deus devido ao terror que existe, porque havia, e havia uma tradição que se você fosse falar com Deus em pecado, você era fulminado. Então eles ficam com medo. Então, naquele contexto de Jesus, após esse pedido que o povo faz, havia muitos conhecedores. Parecia até os dias de hoje, onde você tem pastores, padres, pessoas que nos falam daquilo que nós queremos ouvir. Alguns gostam de ouvir certos padres que são mais católicos do que o Papa, ouvir certos leigos na rede social que têm mais conhecimento do que o Papa. E o interessante é que aqui Jesus ele traz uma autoridade genuína, aonde ele vai entrar de frente com os espíritos maus, com os espíritos que às vezes estão dentro das nossas comunidades. Uma das cenas do Evangelho é quando o homem grita, lá no versículo 24, o que queres de nós, Jesus Nazareno? O interessante é que o Evangelho fala, eu já falei semana passada sobre isso, o espírito mal grita com Jesus. Lembremos sempre que Jesus entra na sinagoga. Jesus era praticante da religião judaica. Ele estava na sinagoga. E nós sabemos, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 20, quando Jesus lê a palavra e ele fala sobre a missão do Filho de Deus, que é libertar, que é dar vida, que é trazer e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, ele não tem um diálogo, eu já falei isso em outras comunidades, em outros momentos, até mesmo aqui na rede social. Jesus não fica tomando café com bolacha com o inimigo dele. Ele não fica perguntando por que ele entrou. Hoje nós temos igrejas, até mesmo na igreja católica, pessoas que tentam justificar o demônio, a possessão demoníaca, inclusive há pessoas que buscam isso, que buscam entender. E às vezes o demônio que habita em nós, desculpe a palavra é essa, o mal que habita em nós, vamos usar essa palavra que é melhor, que nós deixamos externar em nossas vivências comunitárias. Jesus, ele manda o espírito sair, sem dialogar, sem fazer a entrevista, sem perguntar o que quer, pois nós já sabemos o que o demônio quer. Aquilo que Jesus já deixa bem claro, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, quando um pastor, um padre, um exorcista vai fazer um exorcismo, ele não tem que perguntar por que ele está ali. Quem é ele? Isso, eu digo que eu vi numa igreja evangélica que eu fui, quando um pastor disse que alguém estava endemoniado, e nesse contexto ele fazia uma entrevista perguntando quem mandou, quem era. E aqui Jesus ensina a expulsar o demônio. Esse evangelho é o evangelho de introdução à vida pública de Jesus. A mensagem desse evangelho nos ajuda a pensar quem nós somos. A adesão ao Cristo, a adesão ao Senhor. Marcos traz Jesus para a região da Galileia, onde Jesus se revela o Messias. E quem não sabe, a Galileia fica na Palestina. E essa semana tivemos uma discussão se o que está acontecendo hoje na Palestina é um genocídio liderado por Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ou se aquilo lá é apenas uma resposta ao Hamas. Ao longo do percurso de Jesus,
ele sempre traz para nós uma notícia, uma boa notícia. E talvez o que nos falte é essa vontade de viver a boa notícia. Interessante é que Marcos nos convida e nos leva a conviver com Jesus nas suas atividades cotidianas. Inclusive, a sua ida à sinagoga, a sua participação no culto e a sua presença como uma missão, como uma obrigação, uma realidade aonde o próprio inimigo de Deus vai dizer para ele: o que tu queres, Jesus de Nazaré? Vieste a nos destruir? Primeiro, esse inimigo traz para Jesus uma realidade. Ele é de Nazaré. E a missão dele é destruir o mal. É destruir aquele que impede o reino de Deus acontecer. E o inimigo de Deus sabe muito bem quem é Jesus, pois ele fala: tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Reconhecer que Deus é santo, reconhecer que Jesus é o Senhor, é uma obrigação nossa. Mas até o diabo, desculpe a palavra diabo, sabe quem é Jesus. Agora tem que ver qual é a nossa adesão a Jesus. Essa cena narrada no Evangelho, na sinagoga, é uma realidade nossa. É uma realidade nossa em nossas igrejas. E ser igrejeiro, como eu disse essa semana, ser participante de uma igreja, não nos coloca acima do bem e do mal. A nossa obrigação é reproduzir o papel de Jesus. Possivelmente, de acordo com a exegese, com a meditação, Jesus estava com a palavra, estava, como lá em Lucas capítulo 4, 16 a 20, ele estava fazendo a leitura quando o inimigo se manifesta. Jesus, que está presente, é o mesmo Cristo que depois será crucificado. É o mesmo Senhor que depois irá ressuscitar. É o mesmo Senhor que tem a autoridade. E aí eu falo novamente, a autoridade não é autoritarismo. A autoridade que vem acima da nossa realidade humana. A autoridade que nos convida a olhar o sinal desse início do Evangelho. Pois logo no começo, o inimigo diz: tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. E aí que entra, como diz Padre Mário, aí que a porca torce o rabo. Por quê? Por quê? Porque quando ele diz que é o Santo de Deus, ele cria na comunidade uma cisão. Pois Jesus, além de expulsar o demônio, o espírito mau, esse espírito ainda consegue falar quem é Jesus. Deus, na sua sabedoria infinita, na sua presença em nosso meio, na sua maravilha de nos ajudar a caminhar na sua graça, nos convida a estarmos na comunidade. Nos convida a vivermos na comunidade para vencermos os espíritos maus, para vencermos uma realidade de tristeza e de dor. Marcos usa o termo espírito mau. O homem presente sem nome. O homem presente na sinagoga. O homem presente interpela de forma violenta Jesus. Marcos sugere para nós uma proposta libertadora. Mas Marcos também nos sugere quem é este homem. Este homem representa milhares de pessoas
que às vezes estão em nossas comunidades, vivendo atribuladas pelos espíritos maus. Os espíritos maus que são diversos, entre eles a falta de dignidade, a falta de consciência política, a falta de consciência de classe, a falta de consciência de quem nós somos na sociedade. A prova que Jesus liberta esse homem é que Jesus não fica dialogando, apenas manda-te, cala-te e saia. Ir de encontro ao espírito mau não pode nos fazer ter medos. Aquele homem com espírito impuro que interpela Jesus na sinagoga, ainda hoje nos interpela na sociedade. Aquele homem que busca a libertação, aquele homem que não aguenta mais o sofrimento de estar sendo tomado, pode ser muito bem qualquer um de nós que sofre de doenças como a depressão. Representa toda a humanidade que percorre o caminho de ir ao encontro de Deus, que percorre o caminho que busca a libertação. Representa todos nós que buscamos uma relação mais humana em nossas igrejas. A proposta de Jesus não é uma entrevista com o espírito impuro, é uma libertação imediata, plena. Ele é o Messias libertador e ele nos convida também a sermos libertados e libertadores. A sua ação propõe ao homem um novo caminho, um caminho de liberdade, de escolha. Esta é a nossa realidade ainda. Nós somos convidados, como discípulos amados, somos convidados agora a vivermos uma proposta libertadora. E o interessante é que a leitura da palavra de Deus incomodou aquele homem, que possamos nós também fazermos sempre a leitura de Deus. E se ela nos incomoda, peçamos a Deus que nos liberte. Peçamos a Jesus a libertação. Peçamos a Jesus que nos ajude na libertação. Talvez por isso que aquele colega que eu botava lá os textos, ele automaticamente apagava o texto. A luta contra o demônio que escraviza, que oprime a comunidade, é uma luta não só de uma pessoa, mas de toda a comunidade. É um processo doloroso que pode gerar conflitos, divisões, sofrimento, mas também é uma proposta libertadora que nós devemos viver. Bem, e eu vou parando por aqui, agradecendo a você por nos ouvir, pedindo a você que deixe seu like, seu comentário, nos ajude a produzir, nos ajude a chegarmos a 3.200 inscritos no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que não teve tempo para se inscrever, vai aqui embaixo, ó, se inscreve. E você que é inscrito, badale o sininho para que você possa receber todos os dias os nossos vídeos. Aí eu já falei, né? Tem vídeo de música, tem vídeo de reflexão, tem vídeo de todos os tipos em nossa timeline. Agradeço a você pelo carinho, pela presença, pedindo que reze por mim, que nos ajude a encontrar um emprego. Estamos desempregados, infelizmente, mas pedindo a Deus e agradecendo a Deus pela graça de ser quem somos. Bom dia, feliz domingo! Eu sou Daniel Nonato.